Olá, essa é a terceira semana do curso de JavaScript avançado. Essa semana nós estamos estudando um pouco sobre Web APIs, ou Web API, se você falar de uma forma mais aportuguesada. E existem diversos tipos de APIs, a gente ainda vai estudar como acessar APIs de servidores externos para conseguir pegar dados, mas nesse momento nós estamos estudando basicamente as Web APIs, ou seja, todas as APIs voltadas para o desenvolvimento web. Então nós estamos desenvolvendo JavaScript dentro de uma página HTML e utilizando os recursos que o navegador oferece para a gente. Nessa página de documentação, a gente consegue ver aqui no site da Mozilla, vocês conseguem ver diversos Web APIs disponíveis para utilização em nossos programas, em nossas aplicações. E em especial nesse vídeo a gente vai falar sobre a API de arquivos, essa File API. Basicamente a File API ela permite que a gente tenha acesso a arquivos e conteúdos deles sempre que o usuário quiser, por exemplo, abrir um arquivo ou salvar um conteúdo na máquina dele. Então, nesse exemplo, nessa semana nós vamos utilizar já esse código HTML que já está pré-formatado aqui para vocês. Você consegue baixar esse código através da nossa sala virtual. E esse código basicamente oferece para a gente campos de texto, onde o usuário vai digitar o nome dele, o CEP, a rua, o bairro, a cidade e o estado, ou seja, como se fosse um formulário de cadastro. E esse formulário de cadastro a gente pode abrir um arquivo, que o arquivo é de um cadastro que já foi feito anteriormente, ou salvar o cadastro atual. Todos os dados de cadastro desse usuário eles vão ser salvos no formato de um JSON. Então, peguei aqui um JSON de exemplo, sempre salvando o nome, o CEP, a rua, o bairro e a cidade. Nesse caso aqui eu deixei dados já do campus Ibirité, né? Então já está todos os dados salvos de CEP, rua, bairro, cidade, estado do IFMG Campus Ibirité. Então bora começar pela função de abrir o arquivo, né? Porque eu acho que vai ser mais interessante para a gente já clicar no arquivo, abrir as configurações que estão salvas dentro desse arquivo e exibir aqui para o usuário. Para isso, eu vou criar essa função showFile. Então, vou fazer aqui function showFile. E essa showFile vai receber uma entrada, que é o arquivo que eu digitei. Então, vou colocar aqui showFile, input. O que vai ser essa input? Ela vai entregar para você os arquivos que a pessoa selecionou. No caso aqui, a gente vai pegar só o primeiro arquivo. Mesmo se a pessoa selecionar mais de um arquivo, eu quero selecionar sempre um arquivo apenas. Então, vamos criar uma variável que vai guardar esse arquivo. Então, vai se chamar file input.files 0. Basicamente, o que eu fiz foi, peguei o que o usuário selecionou de arquivos, peguei apenas o arquivo 0, ou seja, apenas o primeiro arquivo que ele selecionou para a gente. E agora, eu posso fazer a leitura dos dados desse arquivo. Se a gente for aqui nessa documentação do File API, nós vamos ver que nós temos várias interfaces para acesso a essa API aqui e aos recursos que ela oferece. Dois deles vão ser bem interessantes para a gente. O blob vai ser o jeito que nós vamos representar os arquivos, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E o File Reader, que é o leitor de arquivo, né? Que serve para ler os arquivos que o usuário acabou de entrar aqui, no nosso caso, pelo input. Então, depois que eu já tenho esse arquivo que o usuário selecionou, eu vou criar um leitor de arquivos, ou seja, vou chamar um objeto aqui que vai ler o arquivo que o usuário acabou de criar. Então, vou clicar aqui, vou chamar de fr, igual a new file reader. Para quê? Para criar um leitor de arquivo. Então, esse leitor vai ser o responsável por pegar o dado que o usuário acabou de entregar para a gente e ler esse arquivo aqui, transformando ele, a gente vai transformar ele num JSON para dentro da nossa aplicação JavaScript. Beleza, criei o File Reader. Assim que ele conseguir carregar, assim que esse File Reader conseguir ler o arquivo, a gente precisa passar para ele uma função. Essa função ela é chamada toda vez que ele conseguir carregar o arquivo. Então, assim que o File Reader
conseguir onload, então assim que ele conseguir carregar, vou chamar a função que vai receber os dados que o arquivo está lá dentro. Então vou colocar aqui dados do arquivo. São os dados que estão salvos lá dentro desse arquivo. Isso aqui, quando a gente está falando de dados no arquivo, esses dados vão vir no formato de string, né? Vai ser um texto que foi aberto. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é transformar esse texto em um JSON, ou seja, transformar o texto num objeto por JavaScript. Então assim que ele conseguir abrir, esses dados do arquivo vão vir em formato de texto. Então eu preciso criar aqui uma maneira de converter isso. Então eu vou fazer um let dados igual a JSON.parse. Para quê? Para ele receber esse parse do JSON, ele pega uma string qualquer e transforma em um JSON. Então eu vou fazer parse dos dados aqui que eu recebi, né? Dados arquivo .target.result. Ou seja, vou pegar, assim que ele conseguir os dados desse arquivo, o alvo dele é pegar esses dados e o conteúdo deles, e assim que ele retornar alguma coisa, ou seja, assim que ele der um resultado sobre o que ele conseguiu pegar, eu vou pegar esse resultado, que foi o que a gente conseguiu pegar lá dentro do arquivo, essa string que a gente conseguiu abrir, e vou fazer um parse dela, transformando ela num objeto de JavaScript aqui dentro. Agora, dentro desse dados, eu já tenho dentro do dados realmente um objeto JavaScript, e esse objeto JavaScript vai ser exatamente essa representação aqui, ó. Nome, com o meu nome, CEP, com o CEP aqui, e todos esses dados com as chaves e os valores aqui. Então, o que eu preciso fazer agora é modificar. O que eu vou fazer? Assim que abrir o arquivo, eu vou modificar esses campos aqui para colocar o conteúdo que estava lá no arquivo. Então, como que eu faço isso? Vou fazer document.getElementById. Vamos pegar primeiro o nome aqui. .value é igual ao dados.nome. Por quê? Então, ó, vou procurar esse campo, usuário nome, que é o input aqui. Procurando ele aonde? Lá no documento. Essa busca é realizada através do getElementById e vou modificar o valor dela para ser igual ao valor do dados.nome. Dados.nome, então vai ter que mudar aqui para quando eu abrir esse arquivo, vai ter que aparecer Carlos. E isso eu vou fazer para todos os campos. Então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V algumas vezes aqui. Pronto, dessa maneira aqui eu acabei de assim que ele criar a função, que assim que ele conseguir abrir o arquivo, ele vai pegar os dados desse arquivo, transformar num objeto do JavaScript e pegar esses dados desse objeto e substituir lá nas inputs. Agora, o que eu preciso fazer é realmente mandar ele ler o arquivo. File reader, fr, que é o fr que eu criei, .read, text, o file. Essas funções, pessoal, vocês conseguem encontrar tudo isso na documentação. Por exemplo, se eu vim aqui na documentação do FileReader, a gente consegue ver todos os métodos disponíveis para leitura. Inclusive aqui o readAsText está aqui disponível, mostrando que o dado vai ser lido e vai ser retornado como um string. Então agora, bora testar tudo isso aqui que a gente acabou de fazer e ver se está funcionando certinho, ó. Vamos lá no navegador, apertar o F5 aqui para poder atualizar a página. Escolher o arquivo. Eu já tenho esse arquivo dados.json aqui. Observe que está tudo em branco. Na hora que eu mandar abrir o arquivo, ele já substitui com o conteúdo que a gente acabou de deixar lá dentro do arquivo. Então observe como foi fácil fazer essa interface para o usuário de abrir o arquivo. Agora bora fazer uma interface para salvar o arquivo com as informações que o usuário acabou de digitar. Então, bora lá criar a função de salvar. A função de salvar, quem vai chamar ela é o botão, né? Vou criar aqui function salvar. Para salvar o arquivo, nós vamos simular como se o usuário estivesse baixando o arquivo lá do nosso servidor, da nossa aplicação. Porque como a gente está falando de desenvolvimento para web,
eu não consigo salvar, minha aplicação não consegue salvar diretamente na máquina do usuário no local que eu desejo. Então, o que, que eu vou fazer? Vou simular como se eu tivesse criado um arquivo que o usuário vai baixar esse arquivo e o conteúdo dos dados que eu estou aqui preenchendo no formulário vão estar todos dentro desse arquivo que foi baixado. Então, bora lá. Para isso, primeira coisa, a gente vai precisar criar um link temporário aqui, um local onde vai estar criando. Vou criar aqui um temporário link, onde eu vou estar criando esse link para poder fazer o download. Então, vou lá criar aqui no documento, document.create element, e vou criar aqui um elemento A. O A é usado em HTML para marcar todos os links que a gente tem. Da mesma forma que a gente tem a tag aqui button ou então a tag input para poder marcar que isso aqui é uma entrada, que isso aqui é um botão, a gente tem a tag A para poder marcar que é um link. E aí como que vai funcionar então esse jeito de salvar os arquivos? Primeiro a gente precisa criar o objeto, né, o JSON que nós vamos salvar. Então vamos criar ele aqui rapidinho, ó, dados para salvar. Ele vai ser um JSON, então tem que colocar chaves, tem que salvar o nome. Mas aí vamos lá, o que vai ser o conteúdo desse nome, o value que está lá dentro desse nome? Vai ser exatamente esse mesmo value que está lá na interface visual aqui, né, que o usuário acabou de digitar. Então o que eu faço? Pego o document.getElementById, onde o usuário está digitando, no nosso caso aqui é na input, usuário underline name, ponto value. A gente vai fazer isso para todos. Então vamos copiando aqui tudo. A gente faz mais rápido copiando as coisas assim. Pronto. Então agora acabei de criar o meu JSON. O que vai ter nesse JSON? Tem os dados para salvar, o nome está vindo lá do dado que a pessoa digitou, o CEP também está vindo lá do dado que digitou, e aí assim sucessivamente a gente criou aqui os dados que eu preciso salvar. Agora eu preciso criar um arquivo com esses dados. Para isso, a gente tem aqui na API de arquivos também, vou voltar aqui, o que ele chama de blob. O blob ele vai ser essa representação de como se fosse um arquivo, né? É que ele fala file-like, né? Que é um objeto que vai ser um arquivo. E esse objeto ele pode ser utilizado, por exemplo, para ser feito o download. Então, como que a gente cria esse blob aqui para poder com o conteúdo que eu preciso? Vou criar aqui uma variável, né? Um blob. Então, o meu blob que eu vou chamar meu arquivo. Vou colocar meu arquivo, eu acho que fica mais bonito. Vai ser um new blob. Esse blob, ele precisa receber, primeira coisa, o conteúdo desse blob. O que vai ser o conteúdo? Vai ser esses dados para salvar. Só que esse conteúdo ele precisa ser um objeto com string. Então vou colocar aqui um colchete. Vou escrever assim, ó, json.stringify, ou seja, eu vou pegar um objeto JavaScript e vou transformar ele em string. Essa função stringify, ela serve justamente para poder transformar um objeto, um array, para uma string, que eu posso utilizar isso, por exemplo, para poder salvar um arquivo. E aí eu vou vou fazer um stringify do dados salvar. E depois aqui desse colchete, eu preciso especificar algumas coisas do meu arquivo, como por exemplo o tipo dele. Então vou especificar aqui nas propriedades o type do arquivo. Vou falar que ele é um arquivo de texto plano, ou seja, é um arquivo de texto comum, sem nada de especial. Deixa eu fechar isso aqui, para a gente ficar com a tela mais fácil de ver. Beleza, criei o meu arquivo agora. Agora que eu criei um arquivo, eu preciso falar o seguinte, ó, o usuário precisa baixar esse arquivo que eu acabei de criar. E para isso, nós precisamos pegar esse link temporário que a gente criou aqui, ó, e colocar ele para poder, como se o usuário estivesse clicando nesse link temporário. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, vamos lá, vamos colocar o valor do link lá, esse link temporário, set atributo,
que é o atributo que eu preciso modificar? Primeiro, o link dele. Então, eu vou mudar o href desse link. E o href desse link vai ser quem? Ou seja, qual que é a referência que esse link vai estar puxando? O link vai puxar uma URL, que na verdade vem de um objeto. Então é create object URL, meu arquivo. Vamos lá que a gente aprendeu um monte de coisas novas somente nessa linha aqui. Então, peguei um elemento HTML e você tem um atributo dele. O que é um atributo? Da mesma forma que a gente tem aqui, por exemplo, a input, eu tenho um atributo que é o placeholder, eu tenho lá no A um atributo que é o href, que é a referência para onde que esse link vai. Ou seja, um URL que quando eu clicar nesse link, ele vai lá para essa URL. E aí o que eu fiz é, criei um URL a partir de um objeto, que é o objeto do blob aqui, do arquivo que eu estou querendo fazer o download. Depois disso, eu preciso setar um atributo também no ar, falando o seguinte, ó, eu quero que faça download. Então, eu vou fazer um set atributo. O atributo chama download. E esse download vai receber o nome do arquivo que eu quero que faça download. Então, dados.json, por exemplo. Por quê? Isso aqui é o nome que vai ser salvo quando a pessoa for fazer o download. Então, vai aparecer o download para a pessoa já com esse nome dados.json. E por último, a gente precisa clicar nesse link. Então, eu vou clicar nesse link como? Ponto, clique. Então, o que nós fizemos aqui? Criamos os dados para salvar, criamos um blob para poder receber os dados a partir de um JSON.string file, ou seja, transformei esses dados no string. Fiz um link temporário aqui, que ele só existe para poder salvar dentro dele a URL, ou seja, salvar o arquivo que eu quero baixar. E depois cliquei nesse link via JavaScript para o usuário fazer o download desse link. Bora testar lá então. Ó, vou dar um F5 aqui. Vamos fazer o nosso próprio cadastro. Eu vou clicar agora em salvar o arquivo. Veja o que vai acontecer, pessoal. Quando eu clico em salvar, vai aparecer aqui para mim um download no meu navegador. Observe que apareceu a notificaçãozinha aqui de download e apareceu aqui dados.json aqui embaixo. Vamos abrir esse arquivo aqui para a gente ver o que tem dele. Olha que legal, já apareceu dentro do arquivo exatamente os dados que eu acabei de digitar ali, ó. Dado nome é o Carlos, o CEP que eu acabei de digitar, a rua, o bairro, a cidade e o estado. Se o usuário quiser abrir esse arquivo aqui, vamos dar um F5 aqui para poder limpar tudo, ele vai vir, selecionar aqui dados 1 e vai recuperar os dados que ele tinha acabado de salvar. Então observem como que um recurso tão avançado como abrir e salvar dados, a gente conseguiu utilizando uma Web API disponível no meu próprio navegador. Espero que vocês estejam gostando do curso, espero que estejam aproveitando bastante e até a próxima.